Será que é possível que os descrentes possam se tornar santos e, quem sabe, até mesmo doutores da igreja? Bom, Santo Agostinho vai nos mostrar que sim. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo mensal sobre os santos de cada vez. Neste mês de agosto, nós escolhemos minuciosamente o santo ao qual nós iríamos falar e nos adentrar um pouco na sua história. Mas de antemão, eu já vou anunciando a vocês que a história desse santo é muito extensa, muito aprofundada, e recomendo bastante vocês procurarem outros vídeos também nas orientações católicas para que vocês possam se adentrar e conhecer mais sobre a história, vida e as obras de Santo Agostinho. Gente, Santo Agostinho é um dos santos que tem a maior expressão aqui na nossa relevância e na nossa caminhada na religião católica, porque ele é um dos fundadores de um pensamento muito importante do catolicismo. Santo Agostinho, antes de eu chegar até mesmo aos seus finalmente de que ele se tornou um grande santo, doutor da Igreja Católica, um dos títulos que são muito restritos ao número específico de santos, ele era, antes de tudo isso, um descrente. Pois é, Santo Agostinho não acreditava na fé católica. Ele foi o primeiro filho de Patrício e Mônica. E nessa caminhada, Santo Agostinho, ele não gostava muito dessas questões de envolver religião, principalmente da religião católica. A sua mãe era uma católica fervorosa. Ela desejava partilhar com o filho todas as coisas que ela conhecia, que ela lia e que ela pregava na sua fé católica, mas Santo Agostinho não lhe dava ouvidos. Quando ele era criança, ele se aventurou a diversos caminhos que nós dizemos que é se aventurar no mundo pagão, na vida mundana. Ele foi para a África, teve vários conhecimentos. Durante essa jornada, ele teve um conhecimento muito aprofundado sobre retórica, sobre comunicação, sobre discursos, mas que infelizmente acabaram levando Santo Agostinho para caminhos totalmente opostos e para religiões de origem pagã, que principalmente via a dualidade entre o mal e o bem como duas coisas existentes e que o prazer na vida era tudo o que deveria ser alcançado. Então dizíamos que Santo Agostinho era um desses santos que, assim como nós, estamos na nossa caminhada terrena para tentar encontrar algum propósito, antes mesmo de se encontrar com Jesus. E ele se encontrou, de fato. Houve uma crise espiritual para Santo Agostinho que o fez mudar totalmente de ideia sobre aquilo que ele acreditava e sobre aquilo que ele seguia. Naquela época, o pai de Santo Agostinho, Patrício, já tinha morrido e ele só tinha a mãe, que consistentemente continuava a rezar, pedindo a Deus para a conversão do filho e para a conversão do mundo inteiro. E bem, Deus ouviu as suas preces, porque Santo Agostinho se converteu ao cristianismo e principalmente ao catolicismo. Ao se converter, Santo Agostinho ele se tornou um dos principais teólogos e filósofos da sua época, com uma filosofia muito avançada que trazia dos inícios da filosofia grega, principalmente com o neoplatonismo, a sua vertente, trazendo para o catolicismo também. Santo Agostinho, ele é conhecido como um dos pais da patrística, que é uma das vertentes naquela época da religião católica, que principalmente direcionou todo o caminho dos conhecimentos católicos que hoje em dia nós conhecemos também. A sua inspiração, principalmente para se tornar católico, veio de dois grandes padres, Santo Ambrósio e Santo Antônio. E aí, vendo o exemplo desses homens que entregaram sua vida toda para Deus, Santo Agostinho fez a mesma coisa. Santo Agostinho, em determinado momento, ele foi para Roma, ainda antes de ter se convertido ao catolicismo, e lá teve contato com diversas religiões de origem pagã. Mas, mesmo quando ele ainda estava nessa fase perdida da sua religião, da sua fé,
Santo Agostinho, ele aprendeu bastante com aquele povo, que principalmente o fez criar grandes obras e grandes pensamentos filosóficos para a sua caminhada católica e também para o segmento da sua vertente filosófica. Santo Agostinho, ele, ao se tornar um grande fervoroso católico, ele aproveitou o tempo que ele tinha ficado afastado de Deus e aproveitou o conhecimento que ele adquiriu para usar nos seus ensinamentos teológicos e na sua catequese das pessoas ao redor e também das comunidades às quais ele visitava. Santo Agostinho fazia isso frequentemente. Em um determinado momento, ele e sua mãe iriam se mudar para Roma para continuar a sua caminhada, mas infelizmente a mãe de Santo Agostinho morreu e ele perdeu a última parente que ele tinha viva. Santo Agostinho também, uma curiosidade muito interessante, ele tinha um filho, mas que infelizmente também o perdeu. E aí, vendo que todos os seus familiares ao seu redor já tinham sido partidos, já tinham ido embora, já tinham passado para o plano espiritual, Santo Agostinho então resolveu despojar-se de todos os seus bens, quase todos os seus bens e doar para os pobres. E aí ele fundou a Ordem Agostiniana. Então, ao fazer tudo isso, Santo Agostinho ele mostrou aquilo que há de comum em todos os santos, o anular-se a si mesmo para que o Deus possa aparecer e para que ele sirva como um escravo ou até mesmo um servo, um amigo daqueles seus irmãos e irmãs que às vezes não tinham nada. Santo Agostinho permaneceu apenas com a casa da família. Por isso que eu digo que ele não despojou-se de todos os seus bens, mas de quase todos. Mas então por que ele ficou com a casa? Ele não usou aquela casa para fins de vaidade ou para engrandecimento próprio, mas aquele local tinha se tornado a casa e o centro de referência da Ordem Agostiniana, uma ordem que até hoje tem grande projeção e grande participação na nossa comunidade católica e pensamentos contemporâneos sobre a fé religiosa cristã. Então, Santo Agostinho manteve aquele local e todos os seus bens e todas as suas coisas que ele poderia se despojar para o outro, ele assim o fez. Santo Agostinho ele tem duas grandes obras muito interessantes que eu recomendo a todos vocês, fiéis e paroquianos, para que leiam: Cidade de Deus e Confissões. São duas grandes obras que vão nos mostrar como Santo Agostinho, ele antes não era um crente, não acreditava na fé que hoje professamos, mas que depois mostrou-se também como que foi todo esse processo. E além de tudo isso, principalmente na obra Cidade de Deus, é possível ver grande parte dos seus pensamentos filosóficos e teológicos refletidos na sua escrita. É claro que muitos de nós já devemos ter ouvido falar de Santo Agostinho, principalmente sobre a grande frase, tarde te amei. E ele escreveu tantas obras tão lindas como essa, que é apenas o início de um poema que mostra que, ainda que muito tarde possamos nos encontrar com Deus e principalmente com os mandamentos de Jesus, possamos ser convertidos. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado bastante vocês e que vocês tenham gostado, assim como eu, da história de Santo Agostinho. Continue nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook da Paróquia São Judas Tadeu, para conhecer muito mais sobre esta vasta história dos santos da nossa religião católica. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o mês que vem.